Olha aqui, pessoal, o Fluminense está virtualmente classificado para as oitavas de final da Libertadores da América. Isso porque ontem o Alianza Lima empatou em 1-1 com o Colo-Colo lá no Peru. E esse resultado praticamente garantiu a classificação do Fluminense, mesmo se ele perder os dois jogos. Matematicamente ainda não está classificado, mas está virtualmente classificado. Mas é importante ganhar hoje do Cerro Porteño para dar tranquilidade para as próximas semanas. Bom, vem comigo depois da vinheta que a gente vai trazer todas as informações desse Fluminense e Colo-Colo, e durante a madrugada teve mais protesto, dessa vez lá em Laranjeiras. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Estamos chegando para te atualizar mais uma vez com as notícias do campeão da Libertadores de 2023, Fluminense, que tem jogo esta noite, 7 horas, contra o Cerro Porteño, jogo que vai ser no Maracanã, jogo decisivo. Um empate garante a classificação matemática do Fluminense para as oitavas de final da Libertadores da América, mas seria obviamente importante demais se o Fluminense vencer o jogo e vencer jogando bem diante do seu torcedor, para dar uma tranquilizada nas coisas, para dar uma acalmada na torcida, para que o ambiente também, né, dentro do clube fique mais leve. Então uma vitória hoje seria fundamental. Antes da gente falar de Fluminense e Cerro Porteño, a gente vai trazer aqui, para quem não acompanhou, ou apenas para reforçar a informação, né? Imagino que você já deva estar sabendo, mas é importante que a gente reforce aqui essa informação que surgiu ontem à noite, de que a CBF paralisou o Campeonato Brasileiro por 2 rodadas. A gente trazia nos últimos dias que essa possibilidade era real e que isso deveria acontecer durante essa semana, e aconteceu. A CBF, então, paralisou o campeonato por 2 rodadas por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, porém, parou apenas a Série A do futebol brasileiro. Copa do Brasil e Libertadores seguem normalmente. Por isso, o Fluminense joga hoje contra o Cerro Porteño. Na quarta-feira da semana que vem tem jogo contra o Sampaio Corrêa no Maracanã, pela Copa do Brasil, valendo vaga para as oitavas de final. Se nada mudar até lá, o Fluminense volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro dia 1º de junho contra o Atlético Goianiense no Maracanã. A 7ª rodada para o Fluminense, que seria contra o Juventude, já estava adiada. Então, nesse sentido, para o Fluminense não vai mudar nada. O que muda apenas é o jogo contra o Botafogo. Esse sim está adiado, né? 8ª rodada, o Fluminense jogaria no sábado da semana que vem contra o Botafogo. Esse jogo também foi adiado. Então, a princípio, o Fluminense volta a jogar pela Série A no dia 1º de junho contra a equipe do Atlético Goianiense no Maracanã. Agora sim a gente vai falar sobre a Libertadores da América, jogo do Fluminense hoje. E eu quero mostrar para vocês a classificação do grupo A, o grupo do Fluminense, que tem, então, o Fluminense com 8 pontos, o Cerro Porteño com 5, Colo-Colo 5 e o Alianza Lima com 4. Gente, grupo muito fácil, grupo mamão com açúcar que o Fluminense pegou. E se vencer os 2 jogos em casa, né, a tendência é essa. Vai chegar a 14 pontos, o que seria importante lá na frente, no mata-mata, na hora dos confrontos, né, com as equipes das outras chaves, para ver se ele vai decidir vaga em casa ou fora de casa. Então seria fundamental para o Fluminense ganhar esses 2 jogos que ele tem em casa. O Fluminense hoje, gente, ele está virtualmente classificado. Por quê? Próxima rodada, Cerro e Colo-Colo se enfrentam. Então, mesmo se o Fluminense perder o jogo de hoje, coisa que eu não acredito, até porque o Cerro vai jogar pelo empate, se lá no Paraguai o Cerro Porteño jogou todo recuado por uma bola, fechadinho, não ia pro ataque de jeito nenhum, no Maracanã vocês acham que o Cerro Porteño vai sair pro jogo? Acho improvável. O empate para eles é excelente. Se eles empatam com o Fluminense hoje, jogam pro empate semana que vem. Semana que vem não, daqui a 2 semanas contra o Colo-Colo em casa. Então o empate pro Cerro Porteño hoje é excelente. Então eles vão jogar naquele esquema fechadinho, aquele ferrolho ali atrás. Então, mas se o pior acontecer, e o Fluminense, por exemplo, perdeu o jogo hoje, o Cerro Porteño vai a 8 pontos e empata com o Fluminense. Mas para ele ultrapassar o Fluminense, ele teria que ganhar
por uma boa margem de gols. Teria que fazer, não 3 gols. 3 gols ele ultrapassa o Fluminense na classificação. Mas pensando na partida contra o Colo-Colo, pro Cerro Porteño hoje, por exemplo, ele teria que vencer por uns 4 gols de diferença no Maracanã. E aí depois, no jogo entre Colo-Colo e Cerro, daqui a 2 semanas, lá em Assunção, o Colo-Colo é que teria que ganhar do Cerro também por uma boa diferença de gols, talvez aí uns 2 gols de diferença. Então, veja uma situação, né? Para o Fluminense hoje ser eliminado, ele tem que perder os 2 jogos, tem que perder para o Alianza Lima na última rodada, tem que perder hoje para o Cerro Porteño, e ainda teria que haver uma combinação do Colo-Colo ganhar o jogo contra o Cerro Porteño. Então, assim, é improvável. Posso dizer para vocês assim que é praticamente impossível o Fluminense perder a sua vaga nas oitavas de final. Mas, para mim, o Fluminense tem obrigação de ganhar os 2 jogos em casa, porque o grupo é muito fácil. O grupo é muito fácil. Então o Fluminense tem a obrigação hoje de ganhar do Cerro Porteño e daqui a 2 semanas ganhar também do Alianza Lima e ficar não só em primeiro lugar no seu grupo, mas ter uma pontuação boa visando a questão do mando de campo, né, de decidir em casa depois na fase de mata-mata. Bom, gente, então Fluminense e Cerro Porteño hoje às 7 horas da noite, às 19 horas, também conhecido como 19 horas, lá no Maracanã, jogo com transmissão da ESPN. Nesta madrugada, gente, teve protesto, mais um protesto da torcida do Fluminense. Tá aí na tela para vocês a matéria do site GE, dizendo que grupo de torcedores picha laranjeiras em protesto pela má fase do Fluminense. 2023 acabou. A matéria está falando que um grupo de torcedores, então, durante a madrugada desta quarta-feira, acabou pichando, então, as ruas da sede do clube e o técnico Fernando Diniz foi o alvo principal dessa manifestação, que foi pacífica. As pichações foram feitas na rua Álvaro Chaves, perto do portão principal da sede. Na rua foram escritas as frases 2023 acabou e para de inventar, numa reclamação direta às improvisações feitas pelo técnico Fernando Diniz. Estão aqui as fotos, olha. O asfalto acabou pichado, né? 2023 acabou. Para de inventar, é outra foto aqui também, que os torcedores, né, dessa pichação dos torcedores. E teve mais essa aqui, ó. Também foram colados cartazes nos postes. Além das reclamações a Diniz, uma mensagem diz que o Fluminense não é laboratório. Assim como no CT Carlos Castilho, o ato aconteceu de forma pacífica. Eu já vou falar sobre o CT Carlos Castilho. Tá aqui, ó. A foto, né, do cartaz que foi colado no muro, né, com a foto aí do Fernando Diniz, enfim, parte da torcida não está, né, satisfeita com o momento do clube. E ontem teve mais cedo outro protesto lá no CT Carlos Castilho, a gente trouxe aqui já no outro vídeo, mas eu fiquei devendo uma informação que foi quais foram as reivindicações dos torcedores, porque eles não conseguiram conversar com os jogadores, conversaram apenas com dirigentes, com o Fred, o Angione, o vice-presidente, enfim. E o Caio Blois, no site Trivela, trouxe os bastidores desse protesto. Segundo o Caio Blois, os principais pontos abordados pelos torcedores que foram lá conversar pacificamente, eles reclamaram das improvisações do técnico Fernando Diniz, pediram o fim das improvisações, que para eles é um dos principais motivos pela má fase do time. Reclamaram da postura do John Kennedy, né, aquela questão de comportamento. Reclamaram também de Renato Augusto e Gabriel Pires, que vira e mexe, né, vão para o departamento médico. O Gabriel Pires, por exemplo, só jogou 2 vezes esse ano. Nós estamos em maio, gente. 16 de maio, só entrou em campo 2 vezes. Né? E também reclamaram dos seguidos erros dentro de campo que tem provocado, né, resultados ruins. Segunda-feira, por exemplo, né, o Fábio foi sair jogando, perdeu a bola e o Fluminense sofreu o gol. Mas outros erros individuais vêm acontecendo ao longo das últimas rodadas. Então os torcedores reclamaram desses pontos, principalmente ontem com a direção do Fluminense, que decidiu blindar os jogadores, não deixou o grupo, né, ter contato com os jogadores, mas prometeu repassar a reclamação
o elenco do Fluminense. Hoje, o Diniz vai seguir fazendo improvisações, até porque o Fluminense está cheio de desfalque, continua com muitos jogadores no departamento médico. A defesa do Fluminense é hoje, né, o principal problema, né, para escalar a equipe. Felipe Melo está suspenso, Manuel está machucado, o Marlon, né, praticamente não jogou esse ano, jogou acho que 2 ou 3 partidas apenas. Então, o Fluminense liberou o David Braz, nunca ia dizer isso, mas que saudade do David Braz. Tá fazendo falta. Hoje a zaga, a tendência é que a gente tenha o Antônio Carlos ao lado do Felipe Andrade. Mas, ontem, segundo o GE, o Martinelli chegou a ser testado na zaga ao lado do Antônio Carlos. Mas foi um treino por um curto espaço de tempo. Então a tendência é Antônio Carlos e o Felipe Andrade na zaga, com o Marquinhos jogando de lateral direito, com o Keno jogando no ataque. Bom, vou mostrar aqui para vocês então a provável escalação do Fluminense para hoje, com o Fábio, Marquinhos, Felipe Andrade, Antônio Carlos e o Marcelo, o Martinelli, Lima e Ganso, Keno, Arias e o Germancano. Esse é o provável Fluminense. Mas, como eu acabei de frisar aqui para vocês, a gente pode ter, de repente, o Martinelli recuado para a zaga no lugar do Felipe Andrade, e aí o Alexander é quem entraria nesse meio de campo do Fluminense no jogo de logo mais diante da equipe do Cerro Porteño. O Fluminense segue, gente, com muitos desfalques. Marlon, Lelê, Samuel Xavier, André, Manuel, Douglas Costa, o Felipe Melo também está suspenso, mas pode ser que a gente tenha de volta aos relacionados o Thiago Santos e o Gabriel Pires. Não está garantido ainda, mas é boa a chance desses dois jogadores serem relacionados para o jogo desta noite diante da equipe do Cerro Porteño. Vai apitar o jogo o Darío Herrera, árbitro do Uruguai, que o ano passado apitou Fluminense e Internacional 2-2 no Maracanã, na semifinal da Libertadores, jogo que o Samuel Xavier foi expulso e aí mudou completamente a cara da partida aquele dia, né? Então, tomara que faça uma boa partida, uma boa arbitragem, na verdade, o Darío Herrera, e que a gente tenha um jogo tranquilo, sem problemas. Pessoal, é isso. Grande abraço, ótima quinta-feira a todos. Se a gente tiver uma novidade durante o dia, a gente volta aqui para contar para vocês. Grande abraço, até mais, pessoal.